E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá? Hoje, dando sequência às nossas aulas, nós vamos então falar mais pontualmente, né, em um filósofo alemão chamado Habermas. Mas antes de falarmos sobre a filosofia propriamente dita do Habermas, eu queria combinar com vocês algumas questões, que é o seguinte. Nós tivemos algumas aulas, né, que entraram assim de maneira mais abrupta, vamos dizer assim, né, na sequência, 3 aulas de revisões, né, que foram necessárias tendo em vista esse período que a gente teve do apocalipse das águas, né, vamos dizer assim. Então eu gostaria de combinar com vocês que mais especificamente sobre essas aulas, gente, olha só, mais especificamente sobre essas aulas de revisão e sobre esses textos de revisão, o que eu vou fazer para vocês, tá? Vou colocar um conjunto de questões, né, tipo uma revisão da revisão, tá bom? Para que vocês, então, abordem e trabalhem aquelas questões. Eu acho que assim fica de uma maneira mais clara e didática, né? Cabe observar que aquele período as aulas estavam suspensas, né? Então, para mim, no meu ponto de vista, o mais adequado seria que essas aulas fossem sendo disparadas, vamos assim dizendo, aos poucos, porque fica mais tranquilo para o aluno estudar, né? Mas foram orientações que nos foram repassadas e então assim eu a segui. Mas, tendo em vista, não buscando prejudicar vocês e pelo melhor aproveitamento do conteúdo, que é o que efetivamente eu acho que a gente deve buscar antes mesmo de, vamos dizer assim, fechar os protocolos acadêmicos, né? Porque a universidade nos exige um número X de aulas que tem que serem abordadas. Então, antes mesmo dessas questões dos protocolos acadêmicos, que são, né, eu sempre digo isso, são necessários, né, e é preciso que nós sigamos, tá? Eu penso nessa ideia de fazer um conjunto de questões, tá, daqueles textos. Destaco, entretanto, que vocês não devem se limitar a única e exclusivamente para avaliação estudar por aquelas questões, somente por aquelas questões, tá? Então, em vez da gente combinar de que aquele material não venha a cair na avaliação, o que eu não acho que seria interessante, porque a gente estaria desperdiçando, né? O tempo do estudo das aulas que vocês já assistiram, combinamos então o contrário. Aquele conteúdo das 3 aulas de revisão caem, né, na avaliação e como que a gente vai proceder? Eu vou passar um conjunto de questões para vocês, buscando abordar os principais pontos daqueles textos. Destacando mais uma vez, né, e nós sabemos e devemos primar que nós estamos no ensino superior, que prima pela autonomia acadêmica, ou seja, o aluno tem, né, que ter a sua própria autonomia no estudo, ou seja, ir além sempre do que o professor fornece, tá? Vocês não se limitem a estudar nas avaliações só aquelas questões, tá bem? Ficamos combinados assim, então eu acho que fica uma coisa mais assim ampla, uma coisa mais didática, tá? Gente, então voltando ao que seria o ponto da nossa aula de hoje, né? Nós vamos falar hoje, então, de um filósofo alemão chamado Habermas, né? Bom, então, como nós falávamos, né, na nossa aula de hoje, nós vamos nos deter a abordar o filósofo alemão chamado Habermas. O Habermas é uma figura ainda até os dias de hoje muito significativo e muito estudado, né? Ele tem essa, vamos dizer assim, essa flexibilidade, né, que nem todos os filósofos conseguiram ter de transitar, né, entre a filosofia, a sociologia, o direito, né, tendo uma noção e uma perspectiva de uma filosofia muito dinâmica, né, e por sua vez muito visível, né? Ou seja, é uma filosofia que ela é cada vez mais perceptível na nossa realidade, tá? O Habermas nasce em 18 de junho, né, de 1929, tá? Acaba se tornando um dos filósofos alemães, assim, que tem
um reflexo com a sua filosofia muito significativo nos nossos dias de hoje. E acredito que durante muito tempo terá, né, tendo em vista que todos os dias nós nos deparamos com uma, vamos dizer assim, com uma ameaça, né, ao processo democrático nos tempos de hoje, certo? Da onde vem, né, qual as origens, né, do Habermas, né, a nível filosófico? O Habermas vamos dizer assim, cria da escola alemã chamada Escola de Frankfurt, né? Qual era a noção, né, ou a principal perspectiva da chamada Escola de Frankfurt para o Harvard, para o Habermas? A principal noção dele era desses filósofos que trabalhavam com a chamada Escola de Frankfurt, é justamente que eles beberam e leram em uma vertente marxista, certo? Então, defendendo principalmente, né, essa presença forte do Estado, e em especial do Estado ao que se refere um Estado presente nas questões de um Estado social para o cidadão. Compreendem isso? E faziam críticas bem fortes e bem ferrenhas ao sistema capitalista, né? Que nesse período já começava a mostrar que viria para ficar. Não, o que não quer dizer que e essa era uma das principais contestação desses intelectuais da Escola de Frankfurt, o que não quer dizer que que esse capitalismo que vinha para ficar desse certo, né? E era isso que os principais intelectuais da Escola de Frankfurt, e um deles era justamente o Habermas, diziam, né, que esse sistema não estava fadado ao fracasso, né, tendo em vista que o principal motivo, o principal, vamos dizer assim, objetivo era um acúmulo desenfreado localizado em alguns, né, ou seja, poucos com muito e muitos até mesmo sem nada, né? Em total estado, em total noção de vulnerabilidade. A questão é que realmente parece que os teóricos, os intelectuais da Escola de Frankfurt, se talvez prevessem a situação em que nós estaríamos hoje, onde o capitalismo, o que me parece, né, não é eu quero deixar bem claro aqui que não é uma opinião, vamos dizer assim, né? O que me parece cada dia mais luta para se manter e tentar dar certo, né? Ou seja, não é um governo não é um sistema que tenha dado certo. Também, né, acho que a gente tem que ser um pouco aristotélico ali e manter um meio termo. Sabemos que os grandes leitores de Marx também não deu certo, né? Prova disso é a antiga União Soviética que acabou sucumbindo, né? Enfim, o que acontece é que eles lançavam, né, esse desafio, mas também, em contrapartida, eram desafiados. Né? A gente tem que saber lembrar dessa questão, certo? Bom, enfim, Habermas segue, então, a sua trajetória ali e a sua escrita, né? E começa, então, a fazer uma escrita mais aprofundada a respeito, acerca da questão da democracia, né? E ele acaba se tornando uma referência, né, para todos aqueles que trabalham com a questão da democracia, né, como uma forma, né, uma das melhores maneiras de se ter essa participação de todos na decisão de tudo aquilo que é importante e faz referência à manutenção, né, dessa máquina que é o Estado e, consequentemente, dos seus cidadãos. Só que, quando o Habermas começa a desenvolver a sua obra, mais especificamente, e pontuando em cima do estudo acerca da democracia,
ele vai dizer que eu até montei, vamos dizer assim, uma fórmula para mais ou menos levar para vocês, que seria que a democracia é uma discussão pública, né, e mais uma tomada de decisão em conjunto, certo? Então, ele diria justamente isso, que a democracia, ela implica em que nós tenhamos um problema, e pegamos esse problema e levemos para que todos os membros daquela sociedade discutam esse processo, ou seja, esse problema, certo? E tenhamos, então, uma decisão em conjunto, ok? Então, o que mais fica evidente quando a gente começa a estudar esse filósofo é uma chamada de uma necessidade de um diálogo, de um diálogo para todos, né? Um diálogo em que todos participam daquela questão que está sendo, no caso, proposta para que se solucione naquela sociedade. Eu chamo a atenção de vocês que, assim, a gente olhando, né, parece uma coisa muito simples. Aí eu vou dizer para vocês assim que a gente pegando na prática, né, pegamos lá, não, isso muitas vezes quem não passou por isso ainda quando estava lá no ensino básico, do professor dizer não, vamos então decidir democraticamente, certo? Então quem é a favor quem é a favor de tal decisão, levante a mão. Quem é contra, se abstenha, né? E o que a gente observa é que, claro, o estudo dessa filosofia do Habermas, ela vai muito além, porque quando ele fala nessa questão de chamar para uma discussão, nós vamos entrar numa questão que envolve a noção, né, justamente a noção do diálogo, né? E quando a gente fala em dialogar, né, dialogar para uma decisão, para que seja tomada uma decisão daqueles membros dentro de uma sociedade, a gente sabe que não é uma coisa tão simples assim, não é? Tanto é que hoje, nos dias de hoje, nós vivemos, né, em uma democracia e nós sabemos o quanto a necessidade de um problema que nós temos, por exemplo, dentro do nosso bairro, até que chegue a um vereador e que seja, então, proposto alguma modificação dentro, por exemplo, da Câmara de Vereadores e que depois chegue até uma decisão, né, o voto ou o veto do prefeito, a gente sabe que isso é um processo democrático, sim, e vamos aqui pegar a nível micro, né, vamos pegar dentro de uma cidade, mas o quanto isso é extremamente complexo, porque até aquela pessoa vir a representar alguém dentro da Câmara de Vereadores e, por conseguinte, enfim, conseguir trazer as necessidades da sua comunidade e representar aquela comunidade, ou seja, representar através do diálogo que aquela comunidade quer, é muito complexo. Então, por isso ele falava, o Habermas falava, o quanto é importante a participação da sociedade civil, né, dos movimentos sociais nessa participação para que se consiga, então, fazer um processo efetivamente democrático, certo? Porque senão a gente acaba simplesmente representando aqueles que, aceitando o que aqueles que estão no poder decidem, né? Muitas vezes nós sabemos que também a maioria pode fazer uma escolha que é errada, né? E aquela minoria que não compactuou com aquela maioria vai ter que acatar, porque é assim que funciona o nosso processo democrático. O que eu quero dizer para vocês é que, queira ou não queira, a filosofia do Habermas, e aqui especialmente porque nós estamos tratando da disciplina de Filosofia Política 2, ela é extremamente, vamos dizer, de vanguarda, né? E inclusive reflete nos dias de hoje, onde onde essa pequena palavra, mas de um conteúdo, eu sempre chamo muito a atenção disso, de um conteúdo
tão grandioso e que talvez a população que faça parte do Estado com letra maiúscula não tenha noção do poder que tenha nas mãos, né? E aí, mais uma vez, eu destaco a importância de se estudar filosofia, né? E a importância de mostrar para os nossos alunos, seja a nível superior, seja a nível médio, o quanto tu fazeres parte deste processo democrático é extremamente importante e é extremamente o poder de fazer parte desse processo democrático é extremamente valioso e tem um reflexo, assim, vamos dizer, um reflexo que no nosso dia a dia. Então, quando o Habermas traz, e eu peguei como palavras, assim, como mote de estudo para vocês, né? Ou seja, essa democracia, uma discussão pública, mais uma decisão em conjunto, o quanto isso é importante, né? E o quanto isso, muitas vezes, não se tem noção, né? A pessoa que participa desse ato democrático, não tem noção, né? Eu já ouvi muita gente dizendo, não, eu não voto mais, eu não acredito mais nisso. Eu digo, gente, a democracia, ela é algo tão... Esse poder de participação, né? É algo tão valioso e as pessoas simplesmente menosprezam, né? Mas também menosprezam pelo sentido do que? De não querer se responsabilizar, né? De não querer estudar e de não querer se responsabilizar. Então, às vezes, quando tu para e tu pensa assim, o que tu tá querendo dizer com isso? Entende? Tu sabes de onde veio a democracia? Tu sabes, assim, de alguns autores, por exemplo? E essa, eu acho que sim, a gente se torna um pouco chato, sabe? Aí lá vem o chato, né? Aquele da filosofia, que tudo quer. Mas é que assim, ó, é fundamental que a gente faça as pessoas terem essa reflexão. E às vezes num diálogo legal, assim, nós temos que chamar essa pessoa e dizer, não, peraí, gente, não, a democracia não é bem assim isso que tu está falando. Na verdade, a democracia se tu não está contente com quem está lá, tu tem cada vez mais que te fazer presente para mudar a situação como está, porque ela é um momento de quê? De discussão, nós vamos ali discutir, mas discutir no caso assim de um debate, né, de um diálogo, né, de um processo dialético, né, e aí lembram lá da dialética, do movimento de discutir e chegar num consenso comum. Né? Isso sim é a democracia. E se o que acontece hoje, por exemplo, se tu estás descontente, tu te absteres, não querer participar, tu não acha que só vai piorar? Tem sido um processo árduo, né? Mas eu acho que era isso que o Habermas trazia, né? E aí vai ter muito dessa batida lá da escola de Frankfurt, né? Quando ele diz justamente isso. Não, o capitalismo será que vai dar certo? Eu acho que não vai dar certo. Mas quem lembra lá, né, das primeiras aulas de Marx que o professor Fernando abordou, o Marx trabalha nesse processo dialético, né, que é justamente, bebe lá no Hegel, né, que é justamente o que? De nós termos, através desse, não vou dizer conflito de ideias, mas dessa troca de ideias, né, fazermos um movimento dialético e um movimento democrático, que é estar e pertencer a este Estado. Tá? Então, por isso que eu ainda comentava com o professor Fernando, que eu achei o plano de ensino dele e resolvi não fazer muitas alterações, muito interessante, porque ele começa com filósofos que vão te dar uma base para depois tu ires trabalhando outros filósofos e, em cima deles, recordar essa noção. Eu acho que eu já tinha conversado com vocês, né, que quando eu trabalhava em uma escola militar aqui em Pelotas, e eu tenho muito carinho pelos meus alunos todos, que eu deixei grandes amigos lá, e foi um espaço que eu tive muito
tive muita possibilidade de trabalho, assim, trabalhei muito bem, entende? Eu sempre comentava com os meus alunos desse processo, o quanto era, eles eram alunos de ensino médio, né? Mas iam prestar o PAV, o Enem, que são provas decisivas na vida deles. E eu dizia, gente, vocês têm que pegar, professora, eu não consigo enxergar filosofia, química, física eu enxergo, mas filosofia eu não consigo enxergar. Gente, é o seguinte, enquanto a química, a filosofia e a matemática, elas têm fórmulas, enquanto a química, a física, a matemática, elas têm fórmulas, a filosofia, tu vais ter que pegar aquele texto e ver quais são as palavras-chave dele e transformá-los em fórmulas, que tu vai conseguir dessa maneira trabalhar melhor, né? Então eu dizia, olha só, gente, a gente está trabalhando aqui, por exemplo, no Hegel, né? Ou a gente está trabalhando na dialética, né? Então, quais são as palavras-chave, né? As palavras-chave, ou seja, dialética, então tu vai, toda vez que tu ouvir falar nesse cara, tu vai lembrar disso. Da mesma maneira agora, quando a gente fala no Habermas, não tem como não falar nessa questão da democracia, que ela trabalha com uma noção de discussão pública e de uma decisão. Então, o que seria a democracia? Uma discussão pública, né? Ou seja, e aí, olha só, como é que a gente vai fazer, e fechando essa aula. Eu começo falando para vocês que ele bebia na escola de Frankfurt, certo? Qual a principal mote da escola de Frankfurt, né? Eles bebiam no Marx. Então, obviamente, ele vai trazer o diálogo e a noção de dialética como algo fundamental para quê? Para que a gente chegue, então, em um consenso, em uma decisão. Consequentemente, nós vamos chegar no quê? Na democracia, tá? Claro que, quando a gente fala no Habermas, ele vai trabalhar também na questão, né, da importância do diálogo e na questão da importância da linguagem, né? Mas nós não vamos nos aprofundar aqui nessa temática, porque não é o objetivo dessa disciplina, especialmente porque essa disciplina, se ela é Filosofia Política 2, e qual a linha, né, o mote da filosofia política é buscar trabalhar com as questões que abordam dentro da sociedade, né, dentro da comunidade, na busca pela justiça social, né, e não há como não se fazer justiça social sem um processo democrático, óbvio. Por quê? Porque tu vai chamar aquela sociedade, tu vai chamar aquela comunidade, independente de gênero, de raça, de cor do cabelo, cor do olho, não interessa. Todos ali devem participar, né, para escolher. É claro que se vocês quiserem fazer uma leitura além, podemos fazer quando nós falamos no quê? Que nós temos que respeitar as diferenças para trabalhar de maneira, vamos dizer assim, com equidade. E aí a gente vai estar falando em quem, né? Lá na figura do John Rawls. Percebem? Então, por isso que eu digo que quando o professor Fernando monta esse conteúdo programático, se vocês forem lendo, e aí eu quero que vocês tenham, eu prefiro que vocês tenham uma leitura básica, forte, e que fortaleçam aquela base, tá? Para que consigam ir adiantando, e quando vocês estiverem em outros autores, conseguirem ir fazendo esse link. É claro que eu não vou fazer a ousadia de fazer esse tipo de pergunta na prova, tá? Mas é só porque eu preciso que vocês comecem a exercitar, né? E vamos dizer assim, ir desenvolvendo isso melhor, tá? Pessoal, espero que vocês consigam aproveitar melhor essa videoaula com o texto que eu vou deixar em anexo, tá? E dizer para vocês que foi um privilégio, né, mais essa aula aí que nós estamos juntos, e dizer que as leituras do Habermas são feitas ainda hoje, né, e que a democracia, seja no Brasil ou seja no mundo, nós temos que estar sempre um pouco atentos, porque
ela não se pode dizer que é um regime frágil, mas nem sempre agrada a todos quem no atual momento venceu. Então a gente tem que respeitar, né, esses processos democráticos e aguardar então quando chegar as próximas tomadas de decisão, os próximos momentos de tomada de decisão, para então, né, refazer essa chamada, essa fórmula, né, da democracia, né, que na verdade não é uma fórmula, não existe uma fórmula da democracia, né, é só uma maneira que eu estou trazendo para vocês lembrarem. Então, voltar novamente à discussão. Tá bom? Desejo a todos bons estudos, boas leituras e vamos adiante sempre. Tá bom? Um abraço a todos.